Eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane, e deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Oi, eu sou a Júlia Furlan da Unesp, em São José do Rio Preto. Estou aqui com a Maria Vitória. Olá a todos. Muito obrigada por estarem fazendo parte desse episódio tão incrível com a gente. Que isso, eu que agradeço. Enfim, pessoal, voltando. Eu sou a Maria Vitória da UEPB, em Guarabira, e juntos vamos apresentar este episódio. A epêntese nas variedades paraibanas e paulistas no português brasileiro e a aprendizagem do inglês e espanhol. Vamos discutir principalmente sobre o efeito desse processo fonético-fonológico para a aprendizagem do inglês e do espanhol. Esse é um episódio do podcast Sounds and Accents, um podcast feito por licenciandos em letras da UEPB e da Unesp. É isso aí, nós estamos trabalhando juntamente com as nossas colegas da Unesp, Raquel Rissan, Clícia Bueno, Júlia Salmazo e Maria Letícia Castanheira. E também com os nossos colegas da UEPB, Antônio Prudêncio e Thaís Patrício. Além disso, contamos com o conhecimento de nossos professores, claro, e estudamos o tema, como a epêntese em fim de sílaba do português brasileiro afeta a pronúncia do inglês e do espanhol. E agora, vamos apresentar as nossas descobertas. Vamos lá! Para começar, é fundamental entender o que é o processo da epêntese. Vitória, você pode explicar? Claro, Júlia. Enquanto eu estudava sobre o assunto, eu fiz a leitura de um artigo de Gisela Collisions. Nesse artigo, ela explica que a epêntese é a ocorrência da adição de um novo som em determinadas sílabas. Você pode exemplificar isso na prática? Claro, é pra já. Primeiro, é interessante mencionar que o novo som a ser adicionado é comunente com I. Significa que, em palavras como advogado, em vez de pronunciarmos a vogal I com a consoante D,
fazemos a adição de um i em comparação ao que está escrito, criando uma nova sílaba. Que interessante, Vitória. Além do mais, a gente vê que é um processo que acontece com muita naturalidade, e nem sempre notamos, né? Exatamente, Júlia. Vemos que o processo de epêntese ocorre em muitas palavras, sem que a gente preste atenção nessa pronúncia na maioria das vezes. Agora, Vitória, como a gente viu o funcionamento da epêntese no português, eu não poderia deixar de me perguntar como esse fenômeno ocorre no inglês. Você pode nos dar um pequeno spoiler? Com toda certeza. Então, bem como sabemos, é muito comum a gente utilizar estratégias da nossa língua materna na nossa língua alvo de estudo. Nesse caso, é comum usarmos a epêntese. Entendi. Mas como isso se daria nas palavras, Vitória? Bom, como a gente utiliza de novos segmentos nas palavras, o mesmo vai ocorrer no inglês. Ou seja, palavras como special. É muito comum pronunciarmos elas como special. Assim percebemos que houve a adição de um novo segmento, o i, que não existe na pronúncia dessa palavra em inglês. Agora que você exemplificou, Vitória, ficou mais claro para mim. Que bom, Júlia. E o que mais podemos compartilhar com nossos ouvintes? É importante, Vitória, de início, começarmos a falar um pouco sobre algumas diferenças que existem entre o português falado no interior da Paraíba e o inglês. Uma comparação entre os dois idiomas envolvendo a epêntese silábica para que haja um entendimento no nosso público. Ok, Júlia. Vou apresentar a vocês um pouco sobre a nossa pesquisa. Certo, então vamos. A epêntese silábica é um fenômeno comum no português da Paraíba, como no resto do Brasil. Ao contrário do inglês, não tem a epêntese. Na verdade, a língua inglesa, diferentemente da portuguesa do Brasil, não realiza epêntese na fala. As sílabas podem terminar em várias consoantes sem afetar sua pronúncia. Sabendo diferenciar isso, você teria alguns exemplos? Sim, um exemplo bastante comum ocorre em palavras como nós, psicólogo e pneu. Quando pronunciadas por nós brasileiros, é possível perceber o som de uma nova sílaba na pronúncia. Nessas palavras passam a ser ditas com uma vogal I. Vou repetir. Nós, psicólogo, pneu. Essas pronúncias são da variedade brasileira da língua portuguesa. E na língua inglesa? Você tem algum exemplo para apresentarmos ao pessoal? Na língua inglesa, podemos apresentar como exemplo palavras como family, que costuma ser reduzida a family, every, vira every, câmera, camera, comfortable, comfortable. Nessas palavras, vemos como a epêntese não acontece, mas sim uma síncope, que é uma redução de elementos fonéticos fonológicos no meio das palavras. É interessante como isso muda de língua para língua, né? Pois é, Júlia. Mas ainda assim, é possível observar casos de epêntese no inglês, quando falados por estrangeiros, como brasileiros aprendendo o idioma, que tendem a inserir vogais para facilitar a pronúncia de contos consonantais. Bom, agora vamos discutir um pouco sobre a variante presente no interior do estado de São Paulo e a utilização da epêntese no ensino da língua inglesa. Você está pronta? Sim, Júlia. Vamos lá. Vamos retornar ao início da conversa com o conceito de epêntese vocálica, ou seja, a inserção de uma vogal na coda final das palavras. Por exemplo, quando o aprendiz brasileiro de inglês diz park, acaba soando como parque. Esse fenômeno é muito observado em alunos brasileiros que estão aprendendo inglês. Curioso, né, Júlia? E por que isso ocorre? Bom, a causa principal é a transferência dos padrões silábicos do português brasileiro para o inglês. No português, não temos sílabas terminadas em certas consoantes, como é o caso da oclusiva no final de park, ou grupos consonantais complexos que envolvam oclusivas. Na nossa variedade do português, a preferência é pela estrutura silábica tipo consoante vogal. A epêntese, então, é uma forma de adaptar as palavras do inglês à estrutura mais familiar para nós falantes de português. Interessantíssimo. Então, é como se o nosso cérebro, acostumado com o português brasileiro, tentasse consertar a palavra em inglês para que ela se encaixe nos nossos padrões. Isso é incrível. E quem são os mais afetados por esse fenômeno?
todos os brasileiros que aprendem inglês? Veremos agora. Bom, uma das coisas que mais notamos é que o nível de proficiência é o fator mais relevante. Os alunos que estão no começo do aprendizado tendem a realizar a epêntese com mais frequência. Já os alunos que estão um pouco mais avançados quase não a utilizam. Assim, podemos deduzir que a epêntese é, de fato, uma estratégia de reparo fonológico. Entendi. Então, quanto menos acostumado você está com o inglês, mais propenso à epêntese você será. Mas existem outros fatores que influenciam a ocorrência de epêntese, além do nível da proficiência. Sim, Maria Vitória, existem fatores linguísticos e extralinguísticos. Sobre os fatores linguísticos, 2 favorecem a ocorrência da epêntese em sílabas tônicas, junto com as consoantes dorsais, como K e G, e as oclusivas e fricativas surdas, P, T, K, F, S. Curiosamente, consoantes nasais, como N e N, tendem a inibir a epêntese. Em relação aos fatores extralinguísticos, encontramos que a epêntese é mais frequente na fala espontânea, como em diálogos, do que em leitura formal. Uau! E quais são as implicações práticas de conhecer mais sobre essa epêntese para quem está aprendendo inglês? Isso atrapalha na comunicação? Olha, Maria Vitória, infelizmente sim. A epêntese pode gerar dificuldades comunicativas, resultando em um sotaque marcado e menos proficiente. Além disso, pode levar a problemas na escuta e até na produção escrita, já que o aluno pode internalizar essas formas incorretas. Então, o que pode ser feito para ajudar a reduzir ou separar a epêntese? Existem algumas possíveis soluções que os estudos trazem, como, por exemplo, um ensino fonético focado nas cordas consonantais do inglês, práticas auditivas intensivas, comparar estruturas silábicas do português brasileiro e do inglês. Essas são as recomendações das pesquisadoras Atani Gutierrez e Natália Brambati Guzzo, doutorandas em Teoria e Análise Linguística na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estudaram o tema. A discussão dessas soluções é importante para impor quais parâmetros são necessários para a formação adequada de muitos professores, que não adquirem as habilidades orais necessárias para o ensino da língua estrangeira enquanto estão na faculdade, resultando na dificuldade da aquisição dos sons da segunda língua por parte dos alunos. A formação adequada é muito importante, Júlia. Até mesmo porque nós ainda não vimos a influência da epêntese no ensino da língua espanhola, não é mesmo? É verdade, Vitória. O que você acha de explorarmos essa influência agora? Me parece ótimo. Inclusive, por aqui na UEPB, nós estudamos apenas o inglês. Seria bacana observar outras fases da influência da epêntese no aprendizagem da língua estrangeira. É pra já. Aqui na Unesp, nossas colegas Maria Letícia, Raquel e Júlia nos ajudaram com isso. Ótimo, vamos lá. Então, nós já sabemos que no inglês, a ocorrência da epêntese pode gerar transferências linguísticas, ou fonético-fonológicas da língua materna durante a aprendizagem do inglês, tanto na Paraíba quanto no interior paulista. Claro, mas e na aprendizagem do espanhol? O que acontece? A influência da epêntese no aprendizado da língua espanhola por um falante do português brasileiro aqui do interior paulista pode gerar inserção de uma vogal em encontros consonantais que, no espanhol, são bem formados sem essa vogal, mas que no português brasileiro exigiram a inserção para obedecer às condições de uma boa formação de sílaba. Em palavras como dogma, encontro oclusiva mais nasal, segundo o estudo de Prit e Brizolara, que analisaram a produção de estudantes brasileiros de espanhol, 55% dos casos apresentaram epêntese, quase metade das produções analisadas nesse contexto, que exibiram a inserção de vogal para transformar a consoante da coda em ataque de uma nova sílaba. Nossa, que diferente! Sim, é uma influência completamente diferente daquela que ocorre com o falante do português brasileiro na aprendizagem do inglês. Mesmo com essa super diferença, acredito que isso signifique uma barreira de aprendizagem do espanhol, assim como é para o inglês. O que você me diz, Júlia? Sem dúvidas, Vitória. Isso configura uma barreira não só na aprendizagem, mas também no ensino da língua espanhola. A epêntese reflete uma transferência fonético-fonológica da língua materna para a língua estrangeira.
O português brasileiro restringe consoantes em final de sílaba, ao contrário do espanhol. Um bom exemplo é a palavra adquirir. Brasileiros tendem a inserir a vogal I, formando uma sílaba di, mas no espanhol essa inserção vocálica não ocorre. Soaria algo como adquirir. Portanto, se houver a pronúncia da vogal I, isso demonstra dificuldade em dominar a fonologia da língua espanhola. Que esclarecedor! Muito obrigado por ter nos explicado tão ricamente sobre a epêntese no aprendizagem de L2, Júlia. Não há de quê. Também aprendemos como o professor pode ser um mediador do aprendizado da epêntese, não é, Maria Vitória? Sim, Júlia. Como você havia mencionado na explicação da epêntese na língua inglesa, é válido comentar o papel do professor como mediador, para que muitos alunos percebam e compreendam os fenômenos fonológicos presentes, tanto na sua fala materna quanto na fala estrangeira. Seria a maneira em que o educador atua como transmissor do conhecimento gramatical das línguas. Dito isso, entendemos a presença bastante comum da epêntese no processo da aprendizagem com falantes da língua inglesa e espanhola. Vimos que a sobreposição das características da língua materna na língua-alvo. Exatamente. É bastante interessante essa presença do fenômeno de epêntese nesse processo de aprendizagem. Pois é. E assim, pessoal, também podemos concluir que a presença da epêntese no inglês, falado pelos brasileiros, quando comparados aos nativos, coloca nas palavras elementos de sua língua-mãe, diferente dos falantes nativos de inglês que mantêm ou reduzem esses elementos sonoros. Para você ver como o professor é fundamental nesse processo de aprendizagem. Sem esse auxílio, como chegaríamos a esse resultado, não é mesmo? A conversa estava boa, mas chegou na hora de terminar. Sim, é uma pena, Júlia. O assunto merece mais conversa, não é? Pois é. Porém, nossos ouvintes podem pesquisar mais sobre o assunto, mandar mensagem para o nosso e-mail ou ainda ouvir os demais episódios do podcast. Ah, claro que sim. O pessoal da minha turma está trabalhando no capricho dos demais episódios da série. Então, antes de nos despedirmos, vamos lembrar aos nossos ouvintes a principal mensagem do episódio. Você pode me ajudar? É pra já. Dissemos que a epêntese ocorre na realização da pronúncia das palavras. É muito comum que esse processo acabe criando novas sílabas e demos um ótimo exemplo disso. Além do mais, vimos que isso também acontece quando estamos aprendendo um segundo idioma, no caso em inglês e em espanhol. Muito bom, Vitória. Agradeço o seu trabalho de síntese. Foi um ótimo processo de aprendizagem. Também agradeço a sua colaboração e de seus colegas. Foi muito bom. É isso por hoje, pessoal. Tchau, Júlia. E obrigada a todos por nos ouvirem. Até mais. Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE, Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB, participaram Antony Prudêncio da Silva, Maria Vitória da Silva Souza, Thaís Patrício Soares. E pela Unesp participaram Clícia Montesino Bueno, Júlia Salmazo da Silva, Júlia Furlan Pereira, Maria Letícia Castanheira e Raquel Rissan. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE, Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo.